Jesus, ele quer reconhecer o toque da sua noiva, o toque da sua igreja. Jesus, ele precisa reconhecer o nosso toque, igreja. O toque da amada dele. Quando nós conseguimos tocar o coração de Jesus, ele nos reconhece. E é com muito temor também que eu venho trazer uma palavra que o Senhor, ele me revelou há algum tempo atrás. Eu já até compartilhei num dos grupos proféticos aqui. Mas o Senhor pediu para eu me aprofundar um pouco mais no que eu estava falando aquele dia. E ele já tinha marcado essa data para mim e para você essa noite. Não é sobre eu. Não é sobre eu, Priscila. É sobre o que Ele quer fazer nas nossas vidas, na vida da igreja. Amém? A mensagem de hoje, o tema que o Senhor me deu é a cura da igreja. Nós estamos nesse ambiente de cura, num culto de curas e milagres. E o Senhor, Ele não só quer fazer uma cura individual nas nossas almas essa noite, mas como quer também que haja uma cura coletiva, uma cura da igreja. Amém, queridos? E para esse tema, para essa mensagem, eu vou usar aqui o Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 8, a partir do versículo 40 em diante ali. Eu quero ler rapidamente com vocês, eu vou ler toda essa passagem, porque cada detalhe, como diz o pastor, é uma pepita. E nós não podemos perder cada detalhe dessa passagem, amém? Ali a partir do versículo 40. Então, do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus. Marquem essa palavra, prostrou. Suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, cerca de 12 anos. Marquem esse número, 12. Estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Próximo versículo. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia, sem encontrar a cura. Lá no Evangelho de Marcos 5:26, diz que ela procurou vários médicos, vários especialistas, e ninguém encontrou a cura. Pelo contrário, ela piorou. Né? Em Mateus também tem essa passagem, e cada evangelho dá detalhes diferentes dessa passagem, e eu vou comentar aqui com vocês. Adiante ali, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Acho que é uma história bem conhecida de todos aqui, né? No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedrão, disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia mais permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele, como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, que era o líder da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando. Ali em Mateus fala que havia flautistas tocando, tá? Eu estou dando
um spoilerzinho aqui para vocês entenderem depois por que eu estou falando de vários evangelhos junto. Eles choravam, né, e se lamentavam, mas eles dizem: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém? Ali logo no começo, aqui nessa passagem, a gente vê vários personagens e várias situações, né? Ali logo no início, ali no versículo 41, diz que Jairo, um dos líderes da sinagoga, se prostrou aos pés de Jesus e suplicou para que socorresse a sua filha. Ali já começa com um líder, né? Jairo, pelo jeito, era um homem muito renomado ali naquela sociedade, né? Líder de sinagoga, não era qualquer pessoa que era. Ele se despiu de todo o orgulho dele, se despiu do título dele e foi atrás de Jesus e se prostrou aos pés dele. Ele pediu socorro pela sua filha. A filha dele tinha cerca de 12 anos, a Bíblia fala. E no caminho, nessa mesma passagem, Jesus falou: não, vamos lá, né? Vamos curar sua filha. No caminho havia uma mulher que sangrava há 12 anos. Quando essa mulher começou a sangrar há 12 anos atrás, nasceu a filha de Jairo. Quando a igreja começa a sangrar, nasce uma nova geração. Deus levanta uma nova geração de libertadores na terra. Amém? Aqui o número 12, ele simboliza a igreja. Então nós estamos falando aqui nessa passagem de duas gerações, tá? A mulher com a hemorragia há 12 anos e a filha de Jairo que tinha 12 anos. Nós estamos vivendo em um momento de caos na igreja do Senhor. Quantos e quantos escândalos estão aparecendo nos noticiários, na internet, que nos deixa tristes, que nos deixa magoados, que nos deixa o quê? Feridos. E a igreja começa a sangrar por causa disso. São pessoas, muitas vezes, que nós admiramos, envolvidas em escândalos, em calúnias, muitas vezes, né, envolvendo prostituição, dinheiro ou outras coisas. E nós ficamos, como igreja, nós ficamos o quê? Magoados. Existe um mercado gospel, infelizmente, que hoje em dia são poucos os ministros, os cantores que têm um coração voltado somente ao Senhor. Porque existe um mercado gospel muito forte, né, principalmente aqui no Brasil, onde gira muito dinheiro e eles acabam perdendo o foco. Ali em Marcos 5:26, fala que a mulher que sangrava, ela buscou vários métodos para a sua cura, né? Quantas igrejas que a gente conhece têm buscado métodos de crescimento, métodos, vamos multiplicar, métodos de entretenimento para entreter as pessoas apenas, atividades para ganhar fundos, para arrecadar fundos, para enriquecer, não a igreja, não o reino, mas para enriquecer pessoas, né? Mas isso não tá, a cura da igreja não está aí, porque é muito entretenimento e pouca presença do Senhor. Ali fala que a mulher, né, ela sangrava e nós, adultos, sabemos que quando estamos sangrando, nós não temos intimidade. A mulher sangrava, então, eu creio que, na palavra não fala se ela era casada ou não, mas intimidade com
marido, se ela fosse casada, ela não poderia ter. E também ela foi meio que banida da sociedade por causa disso. Porque ela era considerada uma pessoa impura, né? E quantas pessoas nós conhecemos que já saíram da igreja feridos, machucados, sangrando, e nós simplesmente tampamos com panos quentes, ou nós fingimos muitas vezes que não é com a gente, apenas saiu, deixa ele lá. Quantas vezes a igreja mesmo acaba isolando pessoas que se feriram, que machucaram, que se afastaram. E essas pessoas que muitas vezes se afastam do Senhor, elas não conseguem mais voltar. Elas não conseguem, se elas não tiverem alguém para puxar elas para dentro novamente, elas não conseguem mais se relacionar com o Senhor. Eu fui uma dessas pessoas. Eu cresci dentro de uma igreja. Até meus 14 anos, mais ou menos. Eu era da equipe do louvor já, com essa idade. E eu era assídua da igreja. Até os 14 anos eu tinha tido várias experiências com Jesus. Eu sabia quem Ele era na minha vida. Mas aconteceu dos meus pais se separarem, meus pais saíram da igreja, eu permaneci por algum tempo, mas a igreja, ela me afastou. Ela não me abraçou. Eu acabei indo para o outro lado. E isso deixou marcas na minha vida muito profundas, que demorou quase 15 anos para eu conseguir retornar para a igreja. E esse retorno não é de uma hora para outra, é aos poucos, né? A gente vai se relacionando com as pessoas, porque as pessoas têm Jesus, e a gente vai enxergando Jesus dentro das pessoas, aí sim a gente começa a querer voltar a ter aquela intimidade com o Senhor novamente. Essa igreja que está ferida, assim como essa mulher, ela precisava de uma cura. E ela sabia que ela precisava disso. Ela precisava ser curada. E o que ela fez? O que foi que aconteceu para ela conseguir obter essa cura? Ela estava ali, na Bíblia fala que a multidão, né? Tinha uma multidão. Eu creio que era uma multidão que você não se perdia ali no meio da multidão. O que ela fez? Eu acredito que no desespero dela, ela fixou o olhar dela onde Jesus estava. Jesus está ali, eu vou fixar o olhar e vou seguir. Vou seguir. E ela foi o quê? Empurrando. Provavelmente teve que ir empurrando a multidão para ela conseguir chegar até Jesus. O que está acontecendo nos últimos dias, igreja? Olha essas Olimpíadas. Proibiram dos cristãos se manifestarem, proibiram da igreja de falar, se manifestar e falar o nome de Jesus. Proibiram. Essa mulher, ela foi contra a multidão. E nós, como igreja, devemos nos posicionar dessa maneira. Nós não podemos ligar pelo que a multidão está falando, o que o mundo está falando. Existe uma agenda maligna que quer levar nossos filhos para outros lugares que não seja aqui dentro. Existem movimentos malignos que quer levar a igreja para um outro lugar que não é em comunhão com o Senhor. E o que essa mulher fez? Ela enfrentou a multidão. Nós, como cristãos, a gente precisa ir contra o mundo, e contra o movimento do mundo. A multidão apertava ela, mas eu creio que ela empurrava. Ela empurrava e fixava o olhar dela em Jesus. Muitos não acreditam mais, né, na igreja. E menosprezam a igreja. Denigrem a imagem da igreja. A igreja? Eu não acredito mais. Já frequentei a igreja. Não quero mais. É só patifaria lá dentro. É fofoca, é intriga. É gente querendo se achar lá dentro. Tem gente que não acredita mais na igreja, por isso que não voltou. E você tem que ir contra essa multidão.
E é muita gente, pessoal. Se você conversar, garanto que cada um de nós aqui conhece pelo menos 3 pessoas que pensam dessa maneira. Infelizmente. Mas essa mulher, ela foi ousada e conseguiu o quê? Tocar a orla do manto de Jesus. Imagine a dificuldade que ela teve para tocar a orla do manto dele. Imagine como que ela conseguiu chegar lá. Ela precisou fazer o quê para tocar na orla dele? Se prostrar. A cura da igreja está no nosso posicionamento. Fixar o olhar em Jesus e se prostrar aos pés dele. A cura da igreja está aqui. Tá? Jesus, na hora que ela tocou ele, o que ele falou? Alguém me tocou. Meu Deus, que privilégio. A gente estava aqui cantando louvores e querendo agradar o coração do Senhor. Mas imagine ele falar para você, você me tocou. Te chamar, você me tocou. Jesus, ele reconheceu o toque daquela mulher. Jesus, ele precisa reconhecer o nosso toque quando nós precisamos de cura. Jesus perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos ali, Pedro falou, não, é a multidão que empurrou Jesus. Ele, não, saiu virtude de mim. Eu sei que saiu virtude de mim. Ali, na Bíblia diz que praticamente todos os milagres de Jesus foram feitos através dele falar, da palavra. Esse foi um dos únicos, ou se não o único milagre, que ele não precisou falar nada. Que a fé daquela mulher curou ela. Porque foi ela que tocou ele. Ele não precisou falar nada e ele reconheceu o toque dela. Jesus, ele quer reconhecer o toque da sua noiva. O toque da sua igreja. Jesus, ele precisa reconhecer o nosso toque, igreja. O toque da amada dele. Quando nós conseguimos tocar o coração de Jesus, ele nos reconhece. Amém? Ali mais no versículo 47, diz que ela, quando ele perguntou, né, ela não conseguiu mais se esconder ali. Provavelmente ela estava impactada com o que havia acontecido. E como o objetivo dela não era se aparecer, não era se mostrar, ela queria se esconder, ela queria a cura, ela tinha recebido a cura. Ela reconheceu quem era Jesus e foi atrás dele, fixou os olhos nele, se prostrou nele e recebeu a cura. Quando Jesus perguntou, ela falou, né? Eu acredito que com muita vergonha ela falou, sou eu. Eu toquei. Eu te toquei. Aqui muitas vezes o problema da igreja é querer se destacar no meio da multidão. Ser reconhecido pela multidão. E nós não precisamos disso, igreja. Nós precisamos sim do reconhecimento de Jesus na nossa vida. Nós não precisamos ser reconhecidos por pessoas. Se Jesus nos reconhecer, Ele vai nos dar um lugar de honra. Amém? Então, e ali diz, né, que novamente ela não aguentou ali emoção e a cura, e aquele poder, aquele mover, e se prostrou de novo. Aleluia. E ali a caminho nesse mesmo ambiente de cura, nesse mesmo mover ali do poder do Senhor, eles estavam seguindo para a casa de Jairo, né? Enquanto eles estavam seguindo ali, né, para curar a menina que tinha 12 anos, um mensageiro veio, o mensageiro ali de Jairo veio e falou assim, Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Quantas vezes nós não ouvimos falar assim, aquela lá não tem mais jeito. Aquele ali não tem mais jeito. Não vou incomodar Jesus por causa dele. Meu marido? Ixi, aquele lá. Meu filho? Minha irmã, minha mãe? Cuidado, gente. Cuidado, Jesus pode tudo. Jesus pode fazer o impossível.
Ele pode sim, tem jeito sim. A igreja do Senhor, ela tem jeito sim, ela tem cura sim. A igreja tem a cura. É só se posicionar, é questão de posicionamento, olhar fixo em Jesus e o rosto prostrado aos pés dele. Ali fala, né, que a menina tinha 12 anos. E antes de Deus levantar uma nova geração, como estamos vendo aqui, nesse lugar nós estamos vendo as crianças, os adolescentes, jovens posicionados, né, perante Jesus. Nós estamos vendo isso, mas nós podemos ver muito mais, igreja. Sabe por quê? Porque antes de Deus levantar uma nova geração, Ele quer curar a velha. Antes de Deus levantar crianças, adolescentes e jovens, Ele quer curar eu e você de toda e qualquer ferida. Porque a gente vai entender mais pra frente. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento. O pastor tem declarado aqui neste lugar. E esse avivamento tem muito a ver com isso, muito a ver com gerações. Preste atenção aqui. Jesus chegou na casa, falou para Jairo, não se preocupe, né? Não dê bola para o mensageiro. Não dê ouvidos para Satanás. Não empreste seus ouvidos para Satanás. Não empreste seus ouvidos para Satanás. Jesus falou assim, tua filha está bem, estamos indo, né? Estamos a caminho. E ali, no versículo 52, né? Fala que eles chegaram lá e as pessoas já estavam chorando e se lamentando. Ali em Mateus 9, 23, fala também sobre flautistas. Que estavam flautistas. Ali naquela época, quando tinha algum velório, eles contratavam flautistas e cantores fúnebres para gerar esse ambiente de tristeza naquele lugar. Eram contratados para criar uma atmosfera de caos, dor e sofrimento. Quantas vezes nós escutamos esses demônios enviados de Satanás tirar a nossa mente do foco? Quantas vezes nós escutamos essas canções fúnebres, essas lamentações? Jesus, ele fez o que? Ele expulsou eles dali. Expulse esses demônios que estão tirando a sua mente do foco. Expulse, expulse canções fúnebres da sua vida. Expulse a dor, expulse a tristeza, a ansiedade. Não pertence a você. Não pertence a você, não pertence ao seu corpo. Jesus nos fez novas criaturas. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos um corpo. Nós temos o mesmo vigor que Jesus tinha, não é, pastor? Jesus, ele morreu e ressuscitou com 33 anos. É esse mesmo vigor que a gente precisa ter. Então não aceite isso. Não aceite essas doenças, síndrome disso, síndrome daquilo. Não aceite. Não aceite. Expulsa eles da sua mente, da sua casa. Então, Jesus falou para Jairo, não se preocupe. Ela está apenas dormindo. Muitas vezes eu olhei para esse versículo e pensei, ai, que bom, né? Que paz, tranquilidade, ela está apenas dormindo. Se a menina aqui representa a igreja está o quê? Dormindo. Uma igreja que dorme é uma igreja morna. E morno não quer dizer que o frio está esquentando, é ao contrário. O quente está esfriando. E o que Jesus vai fazer com os mornos? Está escrito que ele vai vomitar na boca da mornidão. E hoje, eu estou aqui para dizer com muito amor e muito temor também, que Jesus, ele foi no quarto com os pais da menina. Então Jesus a tomou ali no versículo 54. A tomou-a pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês, igreja,
Levante-se. Igreja, levante-se. Chega de dormir. Levante-se, porque aqui nesse lugar não tem igreja morna. Não existe pessoas mornas. Aqui nesse lugar existem pessoas que podem até chegar frias, mas elas vão esquentar. Elas vão esquentar porque essa igreja aqui, esse solo é fértil. Essa igreja não é uma igreja que dorme. E hoje Deus está nos pegando pela mão e falando: Talita cumi, menina, levanta. Eu acredito que ali daí fala que a menina levantou-se de imediato. Agora vocês imaginem a alegria dos pais dela vendo ela levantar, porque ela já estava morta. Ela não tinha mais jeito. A igreja do Senhor, ela se levanta. Ela se levanta. É tempo de se levantar. É tempo de lutar. É tempo de permanecer. Na palavra diz sobre os remanescentes de Israel. Nós somos os remanescentes de Israel. Nós somos aquele que irá permanecer. Nós somos a igreja que se levantou de imediato. E nós somos a igreja que vai viver esse grande avivamento em Telêmaco Borba e vai começar por aqui. Amém? Ali mais pra frente, eu acredito ali que houve festa, né? Os pais ali chorando e se alegrando e se abraçando. Quando a festa, o quê? Avivamento. Avivamento. O avivamento, ele só vai acontecer a partir do momento que uma geração é curada e a outra geração se levanta. A partir do momento que há essa união de gerações, o avivamento vai acontecer. Então falta muito pouco, igreja. Falta muito pouco para a gente viver esse extraordinário do Senhor. Amém? E para finalizar aqui, lá no versículo 55. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Aleluia. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. A nossa geração, ela precisa de alimento sólido para alimentar a geração que está se levantando. A nossa geração precisa de alimento que sustenta, que nutre para alimentar essa nova geração que está se levantando. Porque nos últimos tempos só irá resistir quem estiver o quê? Fortalecido e nutrido no Senhor. E nós somos os responsáveis por alimentar essa nova geração. Amém? Então, para vivermos esse grande avivamento, igreja, precisamos estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus a cura, aos pés de Jesus a paz, aos pés de Jesus a alegria plena. Aos pés de Jesus ali, nós conseguimos sentir a virtude, a graça e o favor dele. Muitas vezes nós, cantamos aqui, muitos querem suas mãos. Nós só queremos os seus pés. Que essa canção seja verdade na nossa vida, igreja. Que aqui seja uma igreja que busque os pés do Senhor. Não somente o que Ele dá. Porque o que Ele dá vai ser consequência. Essa igreja é uma igreja de milionários, né, pastor? É uma igreja rica, abastada. Mas a partir do momento que estejamos, o nosso foco esteja fixo em Jesus. E o nosso comportamento, o nosso posicionamento aos pés dele. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.